Torcedor palmeirense, uma excelente segunda-feira para vocês. Vamos falar de Verdão? Bora lá então! Hoje nós temos 3 assuntos importantes para comentar com vocês, torcedores palmeirenses, torcedores palestrinos. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, Palmeiras e Ceará, lá em Fortaleza, né? O que aconteceu para a gente levar esse revés, segundo revés seguido aí na gestão do Abel. É complicado isso, né? Mas o torcedor pediu, o Abel atendeu e a gente sucumbiu ao que fizeram lá em Fortaleza. Vamos falar também a respeito do que o Abel falou sobre a volta do Felipe Melo na grande final, sábado agora dia 30 contra o Santos lá no Maracanã. E vamos também dar uma passada sobre o que o técnico Cuca, o técnico do Santos, comentou sobre essa final e sobre o que ele pretende fazer para ganhar do nosso palestra. Fica por aí, vai ser legal, não perde nada, vai até o finzinho do vídeo e gostando, dá aquela amassada de like para fortalecer o canal Porco Raiz. Grande abraço, vamos para frente. Só falando então do jogo de ontem no Brasileirão, Palmeiras e Ceará, derrota do Palmeiras por 2-1. O que a gente enxergou desse jogo? Falamos muito na nossa live de ontem à noite. Aliás, você que não sabe, Porco Raiz tem live todo domingo à noite às 20h40 para falar de tudo que aconteceu na semana. Teremos mais uma no domingo que vem e aí vai ser uma live épica, live pós-Libertadores. Perdendo ou ganhando, a gente vai estar lá para comentar. Mas voltando ao que interessa, ao Ceará e Palmeiras. O que eu achei do jogo? Eu achei que mesmo o Palmeiras entrando com praticamente todo o time reserva, né? Eu acho que o Palmeiras começou jogando bem e assim, foi muito superior ao Ceará, mesmo com reservas, durante todo o jogo, durante todos os 90 minutos. Achei que o time do Palmeiras tinha muito mais condição, tanto tática como técnica, de superar o Ceará. Só que jogo de futebol nem sempre é como a gente quer e nem sempre ganha o melhor. A gente sempre torce para que o melhor ganhe, mas nem sempre acontece isso. Por que eu estou dizendo isso, torcedor? Porque o Palmeiras perdeu vários gols. O Gabriel Veron perdeu um gol praticamente dentro do gol, debaixo das traves, perdeu, tá? E o Palmeiras acabou sucumbindo a ele mesmo, aos erros inúmeros. O primeiro gol do Ceará nasceu de um erro grotesco do Scarpa, que deu uma escorregada. Aliás, todo o time estava escorregando ontem. Agora, se fez um treinamento, se reconheceu o gramado, eu acredito que poderia entrar com as chuteiras corretas, né? O gramado é fofo, o gramado é um pouco mais alto. O que parecia é que os jogadores entraram com a chuteira com o cravo mais baixo. E aí todo mundo estava escorregando. A gente viu vários escorregões, mas o reconhecimento de campo justamente é para isso. É para que você consiga adequar o teu equipamento para jogar futebol. E o Scarpa mais uma vez entregando. Aí tivemos o primeiro gol do Ceará. O Ceará ele utilizou de uma estratégia que eu não acho que é interessante e eu condeno totalmente, porque eu acho que não há mérito de um time de futebol ganhar fazendo o que o Ceará fez. Primeiro, o que eu condeno nesse jogo? O técnico Guto Ferreira apitou o jogo da beira do gramado, tá? E sequer foi advertido pelo juiz. Então assim, a arbitragem foi muito tendenciosa, encostava no jogador do Goiás, os caras desabavam para cadenciar o jogo, pararam o jogo de 5 em 5 minutos. Isso parece que já tinha até uma combinação, porque era impressionante. Encostava, caía 3 minutos no chão. Encostava, caía 2 minutos no chão. E na beira do gramado, o Guto Ferreira apitando e falando para o árbitro tudo o que ele tinha que fazer. Agora dá cartão e gritando. Apitou o jogo os 90 minutos e não foi sequer advertido. Se fosse o nosso querido Abel Ferreira, ele teria com certeza sido expulso do gramado por estar ali reclamando e cadenciando e pedindo e gritando toda hora por lances que o árbitro marcou ou deixou de marcar, questionando a arbitragem a todo minuto. O Guto Ferreira sequer foi advertido verbalmente. Então assim, fica uma coisa feia para o futebol, né? Você, torcedor do Ceará, você acha isso bonito? Eu não acho. Então, diante de toda essa situação, ainda tivemos aquele pênalti do Patrick de Paula, que, ao meu modo de enxergar, não existiu. Não houve pênalti nenhum, mas o VAR
Parece que o VAR estava em festa, estava lá brincando, jogando videogame, porque não conseguiu enxergar nada, né? E para mim também na origem havia impedimento dos atacantes, que os dois chegaram e havia impedimento, mas isso ninguém diz, ninguém passa replay. Então assim, o Palmeiras pode enfrentar isso. Não estou dizendo que nós perdemos por causa disso, nós perdemos porque sucumbimos a nós mesmos. E diante de um time totalmente reserva, né? Um time que não tem entrosamento, um time de garotos que não tem aquela malícia diante do que o Ceará fez, um time já mais velho e malicioso. Mas é isso, perdemos para nós mesmos, né? E fica o aprendizado. Mas pedimos que o time entrasse com reserva e o que a gente quer mesmo é enfrentar o Santos na grande final. Até o jogo de terça-feira amanhã contra o Vasco, no meu entendimento, não tem mais importância, até porque o Inter ganhou e já se efetivou, provavelmente ele vai ser o campeão brasileiro. Dificilmente alguém tira o Inter. Matematicamente há possibilidade, sim, mas o que a gente tem visto no futebol denota que provavelmente o Inter chegará sim e vai ser o campeão do brasileiro. Vocês viram, o Abel colocou o Felipe Melo para jogar ontem. E o Felipe Melo entrou como se não tivesse sido submetido a uma cirurgia bastante séria no tornozelo há 2 meses atrás, né? O cara entrou inteirão, entrou em bola dividida, deu carrinho, correu, fez os lançamentos de 60 jardas que ele adora fazer. Entrou, claro, sem ritmo de jogo, né? Porque está parado há tanto tempo só treinando, e jogar é diferente de treinar. Mas fez o papel dele. Claro que numa situação totalmente adversa, né? No momento complicado da partida, é lógico que ele não iria fazer grandes coisas, mas estava em campo. Eu acho que só a presença do Felipe Melo já dá um up no time, né? Já dá um pouco de moral. É um cara que tem muita liderança, é um cara show de bola. E na coletiva o Abel foi questionado sobre Felipe Melo e final de Libertadores, até porque o Felipe se preparou para jogar essa final. Ele adiantou, né, a sua recuperação porque tinha essa intenção de jogar a grande final da Libertadores. O Abel disse que ressaltou, né, que a lesão do Felipe Melo foi muito grave, foi séria e que ele precisa ser preservado. Ele não pode jogar todo o tempo, não se pode arriscar tanto com o Felipe Melo pela sua própria integridade física. Há de se manter isso, né? O Abel disse que ele é um cara muito importante estando em campo ou estando no banco de reservas ou apenas no vestiário. E assim, a gente percebeu que o Felipe Melo não jogará a final, pelo menos todo o tempo. Poderá entrar no fim do jogo, coisa que a gente já tinha dito anteriormente. De repente, se o jogo estiver a nosso favor, ele entrar no final e pegar a abraçadeira de capitão e levantar a taça, se for o caso de levantarmos, e assim esperamos que seja, né? Então o Abel deu a entender que será desse jeito. E é isso. Agora vamos falar um pouquinho do Cuca, que o Cuca está lá preocupado, ou está se dizendo preocupado. Como todos vocês sabem, o time do Santos não vem bem no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se abdicou de jogar o Brasileiro ou se não vem bem porque não tem capacidade mesmo. Isso a gente não sabe. Eu deixo para os santistas avaliarem, ou para você, torcedor palmeirense, avaliar se vem bem, se não tem capacidade ou se abdicaram do campeonato. O interessante é que ontem na Vila Belmiro, portanto em casa, o Santos perdeu de virada para o Goiás de 4-3, tá? Foi uma partida bem eletrizante, emocionante. Teve um primeiro tempo voltado mais para as ações do Santos e um segundo tempo reativo do Goiás, e o Goiás conseguiu a virada 4-3 e faturou os 3 pontos do Brasileirão. O Santos está lá no meião da tabela, tranquilo, pelo jeito não tem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro. E isso assusta um pouco, né? Santos tem que jogar Libertadores o ano que vem, acredito que seja uma pretensão. E o Cuca, ele veio a público dizer que ele é o culpado do jogo de ontem, que o Santos fez uma excelente partida no primeiro tempo e que no segundo tempo o surpreendeu. A atitude do Santos ficou bem abaixo do que ele esperava. Ele disse que esses erros vão servir de aprendizado para que ele não os cometa na final contra o Palmeiras. Disse que vai fazer o possível e o impossível para corrigir tudo isso e que o time do Santos tem que fazer o jogo perfeito para poder se consagrar campeão da Taça Libertadores. Então assim, o que eu penso, torcedor? Nós palmeirenses e o Palmeiras, a comissão técnica, todo o grupo do Palmeiras não pode entrar nessa de achar que o Santos é coitadinho, que o Santos está nessa de que tem que fazer o jogo perfeito para ganhar porque o Palmeiras é superior e é melhor. Não entra nessa não, tá? Eles estão se autodiminuindo
para nos surpreender na final. Nós sabemos o potencial desse time do Santos, sabemos os jogadores que tem lá, Soteldo e Marinho, que são dois grandes jogadores, ágeis, correm pelas beiradas e surpreendem. Eles têm um bom meio de campo, tá? Um meio de campo que faz uma transição muito rápida. A gente tem que ficar alerta, ficar esperto com esses caras. Então, Cuca, não vamos cair na sua não. A gente sabe do potencial do seu time e você vem dar uma de gatinho do xereque, com aquela carinha de coitado, e que o time foi mal, e que você precisa fazer o jogo perfeito. Não vamos cair nessa não, tá certo, torcedor? Hoje a gente vai ficando por aqui, vamos ficar aí com esse blá 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 do Cuca, tá certo? E meu recado pro árbitro da partida do Ceará: faz isso não, é muito feio, viu? O futebol tem que ser jogado e não apitado pelo cara que está na beira do gramado. Quem apita é você, árbitro, e não o rapaz lá que é o técnico do Ceará. Faz mais isso não. Torcedor, uma boa tarde de segunda-feira para você. A gente volta amanhã com mais um vídeo. Obrigado pela audiência, pela paciência e avante palestra!